então, nós vamos... Lucas 13, a partir do versículo 10. Eu queria que toda a igreja acompanhasse. Jesus está aqui. Aleluia. 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 Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. 10. Lucas 13, a partir do versículo 10. Que diz assim. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vindes para ser curados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo, ele disse: todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Até aqui. Aleluia. Nós temos inúmeros ensinamentos da parte de Jesus, que sempre vem nos trazer lições preciosas para as nossas vidas. E o que me chamou a atenção foi a história dessa mulher, né? Nesse texto a gente olha aqui, vendo a atitude de Jesus, a gente se apaixona cada vez mais pelo que o Senhor, pelo que Jesus fez aqui na terra, no meio do seu povo, né? E conhecendo essa história, nós percebemos que ainda estamos muito longe, né, desse padrão de Jesus, podemos dizer assim. Mas diante dessa história, os ensinamentos que ele vem trazer para nós relata a história de uma mulher. E essa mulher, ela não tem nome, como muitas mulheres também citadas na Bíblia, que o Senhor operou, que o Senhor teve contato, que Jesus teve contato, mas não foram citados os nomes delas. Mas já tem outras referências, outras histórias de outras mulheres, que o Senhor fez questão que ficasse registrado na palavra de Deus. E aqui nós vemos mais uma história, observamos no contexto da história da época, que mais uma vez as mulheres elas eram anuladas. Elas não tinham valor, até por conta da sociedade, da época, do contexto da época, na história. Mas nós vemos e louvamos o nosso Deus, porque Jesus elevou o valor da mulher. Aleluia. Aleluia. Jesus se importou com as mulheres. Jesus se preocupou com o ministério das mulheres. E nós vemos aqui que mesmo no contexto, até o animal tinha mais valor do que a mulher. E nós vemos aqui que o chefe da sinagoga, ele vai demonstrar isso, né? O desvalor para com a mulher, mas dando mais valor ao boi e ao jumento. Mas nós vemos aqui que Jesus mudou isso. Jesus quebrou isso no meio do povo, no meio de uma sociedade, digamos assim, machista, né? Em que o homem só falava, só quem tinha naquela época, o homem era quem tinha voz. Mas a mulher sempre teve uma atenção, o Senhor sempre teve uma atenção especial, um olhar especial para com as mulheres. E a gente pode citar quando ele conversou com a mulher prostituta, que foi conhecida como a mulher samaritana, né? Aqui não fala o nome dela, mas fala que ela era de Samaria. Outro exemplo de outra mulher que Jesus teve contato com a mulher hemorrágica, e
mulher samaritana conheceu Jesus, se converteu a Jesus. E por onde Jesus passava e onde Jesus tinha contato com as mulheres, elas não ficavam mais as mesmas. Aleluia. Elas eram curadas, elas eram restauradas. Glória a Deus. E Jesus curava não só o físico, mas também Jesus trabalhava no interior delas, aonde era dificuldade. Não importa se era interior ou exterior, mas elas saíam restauradas, elas saíam mudadas. Glória a Deus. Elas saíam transformadas para a glória de Deus. Aí nós vemos também outro exemplo, que Jesus acolheu a Maria Madalena, que foi considerada como uma mulher pecadora. Nós vemos também que ele deu uma atenção especial com a mulher cananeia, que é também conhecida como Ciro Fenícia. Ela não era judia, ela não era israelita, ela era de Ciro Fenícia, era adoradora de outro Deus, mas viu Deus em Jesus. E o Senhor, apesar de testá-la, mas ela demonstrou que ela servia a Deus, adorava a Deus e reconhecia Jesus como filho de Deus, porque ela diz assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ela também teve a resposta, porque quando o Senhor viu a fé dela, mesmo sendo provada ali diante de todos, o Senhor disse: vai, quando chegar lá na tua casa, tua filha está liberta. Glória a Deus. Estava clamando e pagando o preço pela filha que estava endemoniada. Aleluia. Mas ela saiu com a resposta. Aleluia. Aleluia. E aqui nessa história não tem diferença. Glória a Deus. Nós vemos aqui que, diante desse relato, cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um problema, cada pessoa tem a sua dor, mas cada pessoa, quando está em Jesus, também tem a solução. Aleluia. Glória e a essa Deus. palavra que o Senhor quer trabalhar conosco, nesses três aspectos. Na mulher, no problema dela, que era uma doença que ela tinha, era tanto física, porque era visível a deformidade dela, mas a palavra de Deus diz que era espiritual, era de ordem espiritual, não era de ordem física. Aleluia. Física era a consequência, né? E temos também que veio a cura, veio a solução. Então, o primeiro aspecto que nós queremos destacar é o respeito que Jesus teve com a pessoa daquela mulher. Quando Jesus disse para ela: mulher, estás livre. Nós vemos aqui que Jesus chamava as outras mulheres pelo nome, Maria, Marta, Madalena, né? Mas com ela foi algo assim especial, porque ele não chamou ela pelo nome. E a gente, Jesus não sabia do nome dela. Jesus era conhecedor de todo mundo, de todo o povo. Ele mesmo sendo como homem, mas ele também era filho de Deus. Ele sabia o que arrazoava nos corações dos fariseus, ele não saberia o nome dela. Mas ele não quis destacar o nome dela, porque naquela época tinha muito valor a questão dos nomes, de quem ela era filha, de quem ela era pai, porque era dado valor à sociedade patriarcal. Mas o Senhor Jesus não quis que fosse por aí. Que o destaque fosse por ela ser, talvez, filha de alguém da sinagoga, parentela de alguém conhecido, rico da cidade, ou patriarca, ou que tivesse algum valor para que possa reconhecer que Jesus viu ela e disse assim: porque era filha de tal, ou porque ela era amiga de tal, ou parente de tal. Não. Nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que Jesus estava ensinando no sábado na sinagoga. Glória a Deus. E de repente Aleluia. Jesus a viu. Aleluia. Jesus a viu, né? E nós vemos aqui que Jesus se dirige a ela, mulher, chama ela de mulher. Aqui destacando a feminilidade dela. Aleluia. O grande respeito que Jesus tinha com as mulheres. Aleluia. E o valor por elas serem desvalorizadas naquela época. E Jesus veio, não foi para fazer acepção. Jesus não veio para fazer diferença como o homem fazia. O homem tinha voz, a mulher não tinha. Aqui é mostrando que Jesus também se preocupava e deixou evidente que os ensinos deles tanto eram para o homem como também para a mulher. Aleluia. Aleluia. Como é maravilhoso nós saber que Jesus contemplava, né, de todas as idades, não importava, mas o que chamava a atenção era a compaixão de Jesus. E quando ele viu que as pessoas estavam que nem ovelhas sem pastor, estavam perdidas,
perdida, sem direção. E Jesus se compadecia e ia de acordo com a necessidade daquelas vidas. E foi assim que ela foi vista. Né? Nós vemos aqui Jesus destaca a sua feminilidade, destaca o seu valor como mulher. Jesus foi no interior dela. Jesus sabia daquilo que entristecia aquela mulher. Ele sabia que ela era uma mulher enfraquecida, uma mulher débil por causa daquele mal sobre ela. Agora imagina quantos anos. A palavra de Deus diz que ela era 18 anos encurvada. E quando a gente vai estudar o encurvamento, a encurvatura, quando fala curvada, tem a característica física que mexe aqui, ó, na coluna cervical até aqui. Então significa que ela andava assim. Não tinha aquela montanha como a gente vê da história de Corcunda de Notre Dame. Mas não tinha nenhum aspecto. Simplesmente ela andava assim. E aí você imagina 18 anos encurvada assim, por um espírito maligno, por um espírito de enfermidade. Tudo dela era limitado. E a palavra de Deus diz que o Jesus fez questão de destacar e curar primeiro o interior dela. Agora imagina, 18 anos andando diante de uma sociedade, não fala se ela era casada, se ela tinha família, 18 anos andando com aquele problema exposto sobre ela. E Jesus contemplou ela no meio da multidão, no meio da sinagoga, sentadinha lá atrás, porque de acordo com a história da sinagoga, os homens que sentavam na frente, quem tinha vez nos primeiros assentos eram os homens, os líderes, quem tinha um poder aquisitivo maior, sentavam na frente, as mulheres não tinham voz, as mulheres tinham que sentar lá atrás e tinham que entrar caladinhas, não podiam dar uma palavra. E aí nós vemos aqui que Jesus cura primeiro o interior dela, para depois agir no exterior dela. Aleluia. Aleluia. E Deus trouxe vida aqui para curar o interior dela. Aleluia. E às vezes eu fico assim me perguntando, às vezes nos nossos dias hoje, quando Aleluia. quantos estão aparentemente bonitos exteriormente, você não vê nenhuma deformidade, mas no interior, lá dentro, tem uma deformação, tem uma encurvatura, né? E Jesus viu tanto o exterior, mas se preocupou com o interior dela. Porque numa situação, num dilema daquela, era uma mulher totalmente triste. Acho que nem se eu disser que era infeliz, não, porque a palavra de Deus diz que ela ia todo dia para a sinagoga, mesmo com aquela deficiência, mesmo com aquela malformação, mostra que ela honrava o Senhor, ela rompia com todo e qualquer tipo de preconceito, ela rompia para chegar à casa do Senhor. Aleluia. Então Jesus contemplou aquele ponto e foi no ponto ferido dela. E a palavra de Deus diz que Jesus a viu, Jesus chamou ela. Eu acredito que do jeito que ela andava curvada, não tinha nem como ela avisar, ter a visão literal de Jesus. Mas ela reconheceu uma voz diferente. Aleluia. Uma voz de autoridade, uma voz de amor, uma voz de compaixão. Porque Jesus, no meio da multidão da sinagoga, não chamou ela pelo nome, chamou mulher. E eu acredito que não estava só ela de mulher, tinha outras mulheres. Mas ela reconheceu a voz de Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz aqui que ele, quando ela chegou, se aproximou, ela se levantou, foi ao encontro de Jesus. Se aproximou, Jesus disse: mulher, tu estás livre desta enfermidade. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que de repente a coluna dela, toda a encurvatura, toda a deformação começou a se endireitar e ela começou a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Mas Jesus foi lá, pegou a mãozinha dele e tocou nela. Aleluia. Houve um toque de Jesus. Aleluia. Nós podemos fazer uma comparação na mulher hemorrágica. Ela que foi lá e tocou na orla de Jesus.
Mas naquele dia o culto estava diferente. Era diferente, porque ela estava sentadinha lá atrás. Ela não teve nenhuma demonstração pública. A Bíblia não fala que ela teve nenhuma repercussão pública. Talvez no silêncio dela. Acho que as mulheres não podiam nem dar glória a Deus e aleluia alto na sinagoga. Mas ela caladinha lá, Jesus a viu. E foi Jesus que a chamou. E foi Jesus que tocou. Aleluia. Sabe o que eu estou entendendo hoje? Que Jesus está aqui. Jesus está te vendo. Glória a Jesus está te Deus. contemplando. E o toque virá. Se você